E agora vamos falar de futebol aqui no SBT Meio-Dia, Marcelo. Vamos embora, Eudiana, é verdade. É como se fosse uma maldição do Egito, sabia? A rodada deste fim de semana da Série A foi uma das mais complicadas para os nossos catarinenses. Os resultados foram os mesmos, 2-1 para os adversários. Placar igual, efeito diferente, como no jogo do Avaí e Corinthians em Florianópolis, que joga o Leão agora lá pela porta do Z4, quem sabe até indicando um rebaixamento, será? Domingo de casa cheia, o Avaí estava inspirado e não temeu a presença do grande líder do campeonato. O primeiro tempo até parecia o anúncio de que o Leão manteria o ritmo e a pressão. E é claro que foi na garra e também na vontade que André Lima recebeu de Nino Paraíba neste lance de falta, subiu lá no último andar e deixou o Cássio só espiando, como se diz no bom manezês. E a torcida já começava a pegar o gostinho de uma boa vitória. 1-0 Avaí em casa. Os catarinenses seguiram buscando as finalizações em boas jogadas, até que a auxiliar de arbitragem sinalizou impedimento nesse lance e anulou o gol de Jesse. Mas o Corinthians então começava a preparar a virada e rapidamente resolveu o empate. Bola subindo na área havaiana, corte da zaga e Luciano pega o rebote. É gol, é Corinthians empatando em Santa Catarina. Logo adiante, uma bobeada da zaga deixa os corintianos tomarem conta da festa, então. Outra vez, Luciano aparece certeiro e acerta essa pancada no ângulo de Diego. 2-1 Corinthians. Bem, com a derrota, o Avaí segue na 16ª posição com 20 pontos. O Corinthians segue líder com 40 pontos. E na etapa seguinte, o Leão vai enfrentar o Santos. É sábado, na Vila Belmiro. E pelos lados da Chapecoense, o placar contra o Atlético Mineiro foi igual. Mas o técnico Vinícius Eutrópio mostrou quem é que manda na tribo lá da Arena Condá. Os mineiros até vieram aqui para Santa Catarina confiantes. E apesar do enfraquecimento dos últimos jogos, acabaram sofrendo mais uma derrota e dos catarinenses. O primeiro tempo mostrou os dois times equilibrados, mas foi o Atlético quem conseguiu as primeiras oportunidades. Mas até que este lance mudaria todo o contexto da partida. Um erro de passe, Leonardo Silva faz a falta em Ananias na entrada da área. O juiz já despacha o atleta direto no cartão vermelho. E quem aparece? O talentoso Kleber Santana assombrando os mineiros e sacudindo a tribo da Arena Condá. De falta, 1-0 Chapecoense. É claro que o Atlético sentiu a expulsão do zagueiro e o gol. Aí resolveu fazer algumas alterações, melhorou o esquema tático e continuou atacando até que o resultado apareceu com Lucas Prato, pegando do escanteio, cabeceando certeiro. Só que o Neto estava no lance e acabou enganando o goleiro Danilo. Que pena. 1-1 em Chapecó. Mas para fechar bem a tarde, a Chapecoense deu um golpe mortal e em um contra-ataque resolveu despachar o Galo. A Podi ganha na velocidade de Pedro Botelho, deixa o rapaz lá pelo meio do caminho e não perdoa também o goleirão Vitor. 2-1, gostinho bom de virada, hein? E a Chapecoense fechou o primeiro turno em 9º lugar com 28 pontos e ainda teve a melhor campanha entre as 4 equipes do estado no futebol brasileiro. Essa é a elite, viu, Vinícius Eutrópio? É verdade. Veja agora o resultado dos outros jogos. Também muito ruim. Ainda na Série A, o Figueirense perdeu também de 2-1 para o Fluminense no Maracanã. Está em 15º lugar com 20 pontos. O Joinville também voltou para casa com outros 2-1 ao ser derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre. Está em 19º com 16 pontos. Lá na Série B, o Criciúma foi a Maceió e perdeu de 3-1 para o CRB, ficando em 9ª posição com 27 pontos. E na Série D, o Metropolitano seguiu a maldição do fim de semana e perdeu de 3-1 para o São Caetano. O Metrô está em 5º lugar no grupo 8 com somente 3 pontos.